Olá meninas, tudo bem com vocês? Tô gravando aqui no meu quarto, já é 11 e pouco da noite. E eu já vou deixar gravado, vou postar pra vocês amanhã na sexta-feira de manhã. Porque os dias têm sido aqui loucura, as crianças todas de férias, enfim. Louvado seja Deus, né? Meninas, os próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre as igrejas que tem lá no livro de Apocalipse, tá? São algumas orientações práticas, simples. O livro de Apocalipse, ele é um livro complexo, mas essas orientações que o Senhor nos passa dessas 7 igrejas, né? Ele coloca ali pontos positivos e pontos negativos em algumas igrejas. E para a gente trazer isso para nossa rotina, trazer isso para o nosso dia a dia, né? Os dias são maus, a vinda do Senhor cada vez mais perto. E a gente tem sempre orientado vocês a ficar vigilantes, né? Mesmo que as coisas estejam difíceis, mas que a gente consiga ficar vigilante, permanecer na fé do Senhor, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, tá lá em Apocalipse 2. Eu tô olhando pra cá porque minha Bíblia tá aqui em cima da cama. Apocalipse 2, e lá em Apocalipse 2 são 7, começa em 2 e depois vai pro 3, né? São ali as igrejas que o Espírito Santo nos traz algumas orientações. Está direcionado para esse povo, mas entendemos também que nós somos povo de Deus, que nós somos o povo do Senhor e que as orientações que estão ali também são para nós, né? Então depois você lê com calma, tá? Do versículo 1 até o versículo 7. E aí ele primeiro coloca os pontos positivos e depois ele vem com aquilo que o Senhor quer que seja restaurado, que é o que a gente vai, que é o que eu vou falar com vocês um pouquinho hoje, tá? Então ele coloca lá várias qualidades, né? Diz assim: conheça suas obras, o seu trabalho árduo. Então era uma igreja que trabalhava arduamente. Perseverança, então uma igreja perseverante. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, né? Então naquela época já tinha, gente, falso profeta existe. Lógico que tem aumentado, né? Falsa doutrina, falsos profetas. A palavra diz que nos últimos dias isso só aumentaria, então tem aumentado, né? Mas já existia. E tá tremendo aqui porque eu tô segurando aqui o celular na raça, não tá apoiado, tá? E aí lá no versículo 4 diz o seguinte: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa palavra, ela veio há uns anos para mim, quando eu fazia muitas coisas na igreja, muitas coisas. Como eu venho de outra crença, e essa uma das coisas que a gente crê de onde eu vim, que a questão da caridade, né, de fazer, não que a gente não tenha que fazer, a gente precisa fazer. A gente sabe que a fé sem obras ela é morta. A gente falou sobre isso aqui no encontro em casa de mulheres. Então é sempre encontrar o equilíbrio, né? A gente trabalha e serve as pessoas por amor a Deus, né? Pela fé que a gente tem no Senhor Jesus. Porém, o que acontece? A gente vai passando o tempo, a gente vai passando os anos, né, de conversão, enfim, e a gente parece que entra no automático às vezes, né? E é muito bacana porque Deus ele não quer que a gente entre no automático. Ele quer que a gente faça as coisas por amor. Mas não é um amor humano, né? Ai, eu sinto amor. Não. É o amor que faz mesmo sem sentir. É o amor que se doa
mesmo sem sentir, que é muito difícil, né? Às vezes a gente a gente não quer servir, a gente não quer trabalhar, e a gente faz porque a gente ama aquela pessoa ou aquelas pessoas, né? E aqui, quando ele fala do primeiro amor, quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu me lembrei da minha conversão. Quando eu me converti, há 15 anos atrás, quase 16, eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o mundo, eu queria pregar, eu queria falar, eu queria que as pessoas conhecessem Jesus, e era uma coisa tão maravilhosa. Eu escrevia cartas de evangelização e eu saía entregando no bairro. Eu estava lembrando disso. E em determinado momento da minha caminhada, o Senhor disse para mim, disse: Érica, você está fazendo as coisas por fazer. E aquilo me doeu muito, porque não é o objetivo. O objetivo é a gente servir com amor, né? E a gente, muitas vezes, a gente acaba entrando no automático. Tô muitos anos na igreja, tô muitos anos convertido, né? Então, o que eu quero deixar como reflexão para nós nessa semana, né, até o próximo estudo, para que você se recorde aquele dia quando você aceitou Jesus, aquele dia que Jesus tocou pela primeira vez na sua vida. Ah, Érica, mas eu nasci na igreja. Mas o fato de você ter nascido na igreja não significa que você nasceu salva. Em algum momento você teve um encontro, você teve algo. Se você não teve ainda, peça ao Senhor para que você tenha. Porque filho de crente não necessariamente é crente. Se a gente não pedir ao Senhor, né, não entender errado o que eu disse. O que eu quero dizer nós precisamos ter as nossas experiências reais com Deus, pessoais. E os nossos filhos também, a nossa família, né? Então, quando foi que você se entregou ao Senhor? Traz isso à sua memória, né? Uma vez eu estava a ponto de desistir de tudo, estava muito difícil. Eu disse para Deus: Senhor, eu não vou aguentar. E Deus me trouxe à memória a noite que eu tentei o suicídio e a forma como Deus me envolveu, como o Espírito Santo me envolveu, e foi fazendo uma retrospectiva comigo. E eu caí de joelhos e eu disse: Senhor, o Senhor não me tirou daquela situação para me deixar a ver navios. O Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo para sempre. E aí o Senhor disse para mim: Érica, toda vez que você quiser desistir, se lembre de onde eu te tirei e onde eu prometi que eu vou te colocar, né? Então, o primeiro amor, ele dá aquela paixão, sabe? Quando alguém aceita Jesus e você chora de emoção. Quando você vai alimentar alguém na rua e aquilo mexe dentro de você e você tem vontade de fazer aquilo. Você não está ali para cumprir uma ordem pastoral ou uma ordem do seu líder. Quando você faz um encontro de mulheres, aquilo te alegra, aquilo deixa você feliz. Quando você testemunha uma cura emocional, física, aquilo deixa o seu coração, ele pulsa de uma forma diferente, né? Então tudo isso é a paixão pelo Senhor e a gente precisa nutrir isso todos os dias, porque é algo que Satanás quer roubar, que a gente aperte o botão do automático só para fazer obras. E o Senhor não nos chamou em primeiro lugar para fazer obras. Ele nos chamou em primeiro lugar para sermos filhas. Depois que nós somos filhas, nós fazemos as obras. Então, se você está desanimada, se você está aí se sentindo fria, né? Fala para o Senhor, fala: Deus, me ajuda, eu quero lembrar como é ter o primeiro amor. Né? Aqui a gente leu, era um ponto desfavorável para aquelas pessoas. Vocês estão bacanas, vocês estão combatendo os falsos profetas, as falsas religiões, enfim. Vocês estão perseverantes, mas vocês precisam ter a motivação correta. Não é só combater o pecado,
Não é só você bater boca na rede social, porque o cara é isso e aquilo. Por que que você tá fazendo isso? Você está sendo motivada. Eu estou sendo motivada pelo quê? Né? Quando a gente é questionada da nossa fé, como que a gente responde a isso? Então, meninas, é um trabalho complicado alimentar a paixão pelo Senhor todos os dias. Mas uma das coisas que tem me ajudado nessa tarefa é ter um coração grato. A gratidão, ela move o Senhor de uma forma que eu não sei explicar, é um mistério de Deus. Eu louvo a Deus em cada detalhe. Eu já falei em algum vídeo para vocês sobre isso. Em cada detalhe, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Eu sou grata a Deus por tudo, por tudo. Outro dia eu falei para ele, Deus, obrigada porque o Senhor existe, porque eu não posso imaginar a minha vida sem o Senhor. Então assim, Érica, depois que o Senhor me chacoalhou com essa palavra, eu disse para Deus, Senhor, eu não quero te servir só por servir. Eu quero te servir com amor. Eu não quero me esquecer de onde o Senhor me tirou. E o Senhor sempre me lembra de onde Ele me tirou, de como era gostoso, né? Quando eu ia para os cultos, eu tinha vontade de estar nos cultos. Então teve uma época que eu ia pro culto, sabe? Quando você vai assim de qualquer jeito, você vai por ir porque tem que cumprir um compromisso. E o Senhor puxou minha orelha e falou, Érica, não é assim que eu quero você. Lembra do primeiro amor. Então o Senhor está sempre me trazendo essa palavra, a memória. E isso me move. E o desejo do meu coração é que isso mova você também. Não se esqueça de onde o Senhor te tirou e para onde Ele vai colocar você, para onde Ele vai nos colocar. Porque o Senhor, Ele não quer só trabalhadores. Ele quer filhas e filhas que façam a obra dele. Porque se Ele quisesse só trabalhador, ele teria muito menos trabalho, eu acho, né? Sei lá. E a própria palavra diz o seguinte, que quando Jesus voltar, alguns dirão para ele assim, Senhor, expulsei demônios em teu nome. E ele vai dizer para você, para você não, para essas pessoas, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque o fato de fazer a obra, meninas, Deus não quer só fazedor de obra. Deus quer filhas e filhas que vivem o primeiro amor, aquele amor que arde. Se isso se apagou na sua vida, em nome de Jesus eu quero profetizar que isso vai voltar, porque isso nos move de uma maneira extraordinária. Tá bom, meninas? Reflitam sobre isso, desculpa o vídeo tremido, mas hoje não deu para colocar no suporte. Tá bom? Fiquem com Deus. Nós temos aí final de semana culto e no próximo final de semana nós temos o Acampa Kids. Estejam em oração pela equipe, pelas crianças, que vai ser maravilhoso. Tá bom, meninas? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo.